Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Clean, o podcast da Clean. Esse é um programa voltado para pais, mães, tios, avós e todo mundo que faz parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e vou estar sempre com um convidado especial, trazendo temas específicos e muito conteúdo num bate-papo leve e divertido. Não deixe de nos acompanhar pelas mídias sociais da Clean e também pelo Spotify e o nosso canal no YouTube. Você sonha em ser mãe ou está tentando engravidar o segundo filho? Nessa fase, é muito comum ouvirmos uma série de dicas e soluções mirabolantes para acelerar o processo. Mas será que isso é verdade? Até onde vai essa dica mirabolante aí? Eu sou a Patrícia, esse é o Pod Clean e hoje eu tô com duas convidadas bem especiais. A doutora Lívia, que é ginecologista e mãe de 2 meninas, e a Bruna, que também é mãe de 2 filhos e tem uma história muito interessante sobre tentativas de gravidez, não é? Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. Obrigada. Vamos começar então com esses mitos que criam na cabeça das mulheres de tem que engravidar, quando tem que engravidar, o que faz para engravidar. Como é que é, doutora? O que dificulta de verdade? Na verdade, uma mulher saudável, né, que não tem nenhuma doença ou nenhuma comorbidade maior, as chances dela engravidar, geralmente, em torno de 8 meses a 1 ano. E quando você decide que quer engravidar, você tem uma certa pressa. E aí, esse tempo parece que é uma eternidade. E aí, começa a ter a ansiedade, aumentar o estresse, começa a ter a comparação, que eu acho que é o maior problema dessa fase, né? Se comparar a outras pessoas, se comparar a dados de literatura, se comparar a muitas coisas. E isso vai gerando uma ansiedade, vai alterando hormônios, vai alterando o próprio ambiente que vai fertilizar, né? Então, eu acho que mais ou menos é esse o cerne do problema, né? Então, se for uma mulher mais tranquila, que, não vou fazer nenhum método contraceptivo, a hora que foi, eu não estou esperando. Eu acho que essa mulher vai ter uma chance de acelerar um pouco mais o processo do que aquela que quer de verdade, né? Tá na ansiedade, exatamente, né? Então, assim, dentro do normal, até uns 8 meses, porque tem aquela coisa da conjunção astral, né? Porque a gente só sabe o quanto é difícil engravidar até tentar engravidar. Exatamente. Não sei se vocês passaram por isso, mas a hora que você começa a ler tudo que precisa para realmente acontecer a fertilização, você fala, gente, mas que processo, né? Que longo... Todos os astros têm que estar alinhados, exatamente. Astral, né, Bruna? Como é que funciona isso, assim? E aí aquilo te dá uma pressão maior também, né? Exatamente. Aí a gente estava conversando aqui que quando você decide que quer engravidar, você já chegou num limite ali de que, opa, tô decidida. Antes eu estava pensando, avaliando, isso já demorou um tempo. Eu decidi, eu quero agora. E aí todo mundo começa a aparecer grávida em volta de você. E aí você fala, poxa, por que eu não? E isso vai pesando, né? Vai pesando, vai trazendo um sentimento de frustração muito grande. Como é que funciona essa questão da saúde, a parte física mesmo? Uma mulher, ela vai ter mais dificuldade em que momentos? Tem a ver com a idade, tem a ver com o uso do anticoncepcional, tem a ver com carga genética? Como é que funciona, doutora? Na verdade, hoje a gente tem como principal impeditor de gravidez, de fator de infertilidade, a idade, né? Hoje a gente sabe que a idade da mulher é o que mais conta. Então, assim, se você for fazer alguns questionários que a gente tem de fertilidade para analisar de onde pode estar vindo a sua infertilidade, o que mais vai mudar a sua chance para mais ou para menos é a idade. Então, a gente sabe que a gente nasce com uma quantidade X de óvulos e eles vão crescer com a gente. Então, assim, se você tem 30 anos, seus óvulos têm 30 anos. Então, independente de você ter menstruado com 12, 13, 14, 15, eles têm a mesma idade que você. Então, eles envelhecem com a gente. E eu brinco com as pacientes que, infelizmente, Deus fez a nossa reprodução com prazo de validade, né? Então, a gente sabe que a partir dos 20, 25, a gente vai tendo um declínio gradual da taxa de fertilidade, ou seja, da chance de conseguir engravidar. E a partir dos 35, essa queda ela é vertiginosa, ela é muito mais intensa. Então, quando a gente fala, não deixe para depois dos 35, não é uma utopia, não é um número cabalístico. É biológico, né? É biológico, né? Então, assim, mas eu tô tão bem com 35, por que meus óvulos não estão? Porque ele tem um prazo de validade. Tanto é que quando você chega na menopausa, na última menstruação, é porque, assim, acabou sua reserva. E não quer dizer que, mas eu estou ovulando com 45. Tá, tudo bem, você tem aquele ciclo de liberação do óvulo no meio do ciclo, depois 14 dias a menstruação. Só que esse óvulo que está sendo liberado, ele não é de boa qualidade.
Então, não basta ovular para conseguir engravidar. Tem que ter um óvulo de qualidade. E lembrar sempre que a gente só fala da mulher. Mas assim, 50-50, né? 50% do homem, 50% da mulher. Então, a gente precisa ter essa conjunção de qualidade. Então, às vezes, eu tenho uma paciente com saúde impecável, está ovulando corretamente, o hormônio antimileriano, que é a reserva ovariana, a qualidade do seu óvulo lá em cima, vitaminas, minerais, a parte hormonal, o paciente se cuida, faz exercício, alimenta bem, que tudo isso influencia, a gente vai falar também sobre isso, mas o marido, sedentário, obeso, tabagista, nunca faz nenhum exame. Gente, é a carga dos 50% dele. É preciso avaliar também, não só colocar essa culpa de conseguir ou não gestar na mulher. Não faz sentido, né? Como é que é a tua história, Bruna? Conta pra gente. Eu tava com 32 anos, encontrei uma pessoa que... Não, agora eu quero ser mãe, porque até antes disso eu não queria ser mãe, nem pensava nisso. Só que aí eu queria ser mãe ontem, né? Ontem. E aí eu comecei num processo de frustração, todos os meses, né? Quando você tá tentando engravidar, vem a menstruação e aí é como se você estivesse morrendo uma vez a cada mês. Procurei alguns profissionais aqui mesmo na cidade, que não eram especialistas em fertilidade. Vamos induzir a ovulação, vamos fazer alguns exames. Mas ninguém me investigou a fundo, né? Você é nova, para com isso, para de pensar nisso, né? E tem toda aquela conversa. E aí, vamos esperar um pouco, né? Quanto esse pouco? Na sua idade, 1 ano e meio, mais ou menos. Depois de 1 ano e meio, a gente começa a falar em algumas outras coisas. Hoje eu já falo que acho que até 1 ano é saudável. Depois disso, acho que é preciso começar a pesquisar. Depois que eu entrei nesse universo das tentantes. E aí, chegou uma hora que ele falou, olha, consigo ir até aqui. Daqui pra frente, não consigo mais. Eu acho melhor você buscar um médico especialista em fertilidade. Falei, nossa, né? E agora? E aí você é bombardeado com... O peso aumenta, né? Não, e um monte de informações, né? A internet é maravilhosa, mas ela também pode ser uma bomba, né? Nesse sonho da mulher que está tentando. Comecei a pesquisar, entrei em grupos de tentantes, e aí você lê muitas histórias. Só que junto com isso, eu acho que é um importante e é uma dica que se eu puder dar alguma sugestão para essa mulher que está tentando, é entrar num processo de autoconhecimento. Eu comecei a me questionar, por que eu quero ser mãe? Por que eu quero trazer um filho para o mundo? É só uma condição social, né? Eu vou me casar e eu quero ter um filho. É isso que eu quero mesmo? É isso que eu quero mesmo, eu estou disposta a isso. E aí eu comecei a mergulhar em mim. Mergulhei em mim, né, um autoconhecimento, comecei a meditar, a fazer jardinagem, e entender o que estava se passando, né? E aí tem muitas crenças também que vêm com essas tentativas. A minha mãe demorou 7 anos para engravidar. Naquela época não tinha muito, né, acesso a tratamentos e tudo mais. E eu tinha uma crença internalizada de que eu também ia demorar para engravidar. E nessas minhas conversas comigo, falei, poxa, aquela história da minha mãe não é minha história. Mas até eu chegar, né, naquilo, enfim, busquei um médico, fui para São Paulo, porque eu encontrei uma médica que eu achei que era bem humana, e era isso que eu precisava naquele momento de acolhimento. E aí ela me pediu vários exames. Fiz vários exames e não se chegou a nenhuma conclusão. Olha, você tem fertilidade por isso, por aquilo. Olha, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo. Aí ela achou um problema hormonal, uma tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que evolui depois para um hipotiroidismo que eu tenho hoje e trato. E aí ela tratou isso, mas a gente já estava decidido a fazer fertilização. Fomos para fazer a fertilização. Hoje eu acho que se eu tivesse aguardado o meu organismo, né, se equilibrar, que era o que a gente estava conversando hormonalmente, eu poderia até ter engravidado naturalmente, mas eu parti para a fertilização e acho que foi importante na minha trajetória, na minha jornada como mãe, e eu consegui me engravidar de primeira. Mas foi uma jornada. A gente passa por tanta coisa, é hormônio que é injetado em você, é expectativa, é investimento de sonho, é investimento financeiro, emocional principalmente.
Agora sim, você não tem um filho só. Não tem. Aí, essa é a parte mais curiosa da história. aí veio a Maia, né? Veio a Maia, primeira fertilização, positivo, gravidez absolutamente tranquila. Ela nasceu, eu tinha lá meus picolézinhos congelados, meus picolézinhos são os embriões que restaram. Tinham mais 6, né? E aí eles ficam guardados por um tempo. Aí eu recebi uma ligação, olha, e aí, seus embriões estão aqui, o que você vai fazer? Vai renovar? Você quer pensar? Aí naquele momento eu falei, não, eu já realizei meu sonho de mãe e eu quero deixar pra Deus, joga pro universo. Se for da vontade dele, ótimo, senão já tô realizada. E aí você entrega pra estudo, né, os seus embriões e tal, assina o papel. E aí eu fui seguir sendo mãe da Maia de 1. Só que no processo de gravidez da Maia e da fertilização, eu fiz acupuntura e eu ficava meditando e tudo. E eu via 2 crianças, sempre vi 2 crianças. Só que as crianças, elas eram de idades diferentes. Quando eu engravidei, colocou 2 embriões. Eu falei, tô grávida de gêmeos, ótimo, são as 2 crianças. Não era só a Maia. Eu achei aquilo esquisito, né? Porque eu tenho uma boa intuição. Eu falei, poxa, né? Cadê essa outra criança? E aí, a Maia tinha 1 ano e meio. Eu comecei a me sentir esquisita, né? A mulher sabe o que é esse esquisito que eu tô falando. O peito esquisito, sensível. Eu comecei a chorar no banho. Eu tô grávida. Mas como que eu tô grávida? Eu fiz fertilização pra ter a Maia. Não, mas eu tô grávida. Aí fui, né? Não acreditei, porque, poxa, uma pessoa que fez fertilização, como é que eu estaria grávida, né? Naturalmente, com mãe de bebê, né? Fazendo sexo super porco, porque quem é mãe de bebê sabe o que é isso, né? Noites mal dormidas, é a última coisa que você pensa nesse momento da vida. Fui lá, fiz o exame, eu tava grávida, naturalmente. E aí eu entendi por que eu vi aquela imagem, né? Que era uma criança maior, uma menina em pé e um bebezinho engatinhando, era o Benjamin. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam, né, doutora? É o tal de desencanar, né? A hora que desencana, o negócio vai. Isso acontece muito? Já aconteceu muito no seu consultório? Acontece muito. A gente ouve, às vezes, até histórias, assim, de tá tudo preparado para começar o processo de fertilização, né? Porque tem toda uma indução, aí você vai captar aqueles ovos para depois fazer a fecundação. Então, tem todo um processo. E muitas vezes, assim, vou começar o processo em março. Então, eu e meu marido vamos viajar em dezembro, janeiro, porque vai começar em março, eu sei que eu vou depois, as coisas vão ficar mais difíceis, cara, volta grávida da viagem. Então, assim, não é 1, 2, 3, são várias histórias desse tipo, assim, e muitas vezes, assim, tá na fila de adoção, acontece muito, né? Então, olha, não tenho condições financeiras de fazer uma fertilização, eu vou pra adoção. Então, assim, nossa, a gente tá vendo várias crianças e parece que aquele de ver várias crianças já começa, né, estimular a ovulação, tudo. E eu não trabalho com fertilização, né? Mas como eu atendo pacientes todos os dias, preparo muitas pacientes para uma fertilização, para organizar a parte hormonal, a parte de saúde mesmo em si, para receber aquele embrião. E eu tenho para mim, assim, que cada mulher tem o seu momento. E se tem essa tendência, você tem esse dom para ser mãe, né? Porque eu acho que ser mãe, a pessoa tem que estar preparada, Deus te prepara para ser mãe. Então, às vezes o momento que você quer ser mãe, não é o momento que você está preparada para ser mãe, porque sua vida vira de cabeça para baixo, ou é um amor incondicional, você está disposta a receber aquele amor incondicional? É maior que você, é maior que o amor pelo seu marido, é maior que o amor pelos seus pais, né? Então, esse amor de mãe e filho é uma coisa tão surreal que eu acho que a mulher só vai receber essa sementinha, esse dom, na hora que realmente ela estiver preparada para isso. É o tal do autoconhecimento que a Bruna falou, né? Então, a gente tem que estar preparada, tem que estar aberta, tem que estar disposta para ser mãe. E às vezes você acha que tá, né? Não, eu tô, mas vamos lá, agora, vamos investigar, eu preciso. E não tá acontecendo. Por que isso? Pode ter alguma coisa médica, alguma coisa fisiológica que a gente está conversando e talvez você precise acelerar isso com uma fertilização e tal, mas pode ser que não seja o seu momento, né? Então, eu acho que a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo quando se trata. Não é só olhar exame e falar, você tem isso, tem aquilo, tá na hora, não tá, você vai conseguir, não vai conseguir. O processo é um pouquinho mais interno, né? Mas eu acho que a gente precisa também tirar esse peso do merecimento, sabe? Porque a mulher, ela entra muito nessa coisa do... Será que eu mereço ser mãe? Às vezes ela não é o caminho dela, né? Às vezes ela não precisa ter isso para ser uma mulher, para poder praticar o bem, né? Às vezes o melhor dela vai ser sem ser esse papel de mãe, né? O papel de filha, de esposa, de amiga, de profissional. E tem
muito mais coisa para ela fazer além disso. E aí vem muito da cobrança da sociedade em Sim. cima da gente, né? Principalmente relacionada à idade, né? Eu, por exemplo, assim, eu não demorei... eu não fui tão ansiosa, assim. Eu já tinha bem mais idade que você. Eu já tava há 2 anos sem tomar anticoncepcional. E não acontecia até o momento que eu falei, gente, não deve ser pra mim. Foi isso que eu pensei, não deve ser pra mim. E aí, depois de 2 anos também, no momento que eu já tava meio desencanada, aconteceu de vir a minha filha, assim, da maneira mais tranquila e saudável do mundo. Eu já tinha 39 anos. Era o seu momento. Então, assim, era aquele momento, eu tive uma gravidez incrível, não tive nenhum problema, não reclamava de nada do que a maioria das mulheres reclamam, de, eu não consigo dormir, eu fico fazendo xixi toda hora, eu tenho enjoo, eu não reclamei de nada. E, assim, foi muito tranquilo. Foi exatamente, acho que no momento que ela decidiu vir e falou, não, agora tá tudo certo. Eu acho que gestar é o primeiro momento em que a mulher ela perde o controle. E isso é que é ser mãe, né? A gente não tem o controle do momento que a gente vai engravidar. A gente não tem o controle sobre quem é esse ser que vai vir. Se ele vai vir com deficiência, se não. É perder o controle mesmo. Se propor a amar esse outro ser que está vindo da forma como ele for. E aí a gente vai perdendo esse controle, dá muito medo, né? Perder o controle. Não vai ser na hora que eu quero. É menino, mas eu queria menina. Mas eu imaginei, eu sonhei que eu ia engravidar até os 33 anos, até os 35 eu engravido de novo, aí eu tenho 2 filhos, um casal lindo, maravilhoso. Tudo perfeitinho. Não é assim a vida, né? E aí a maternidade vem, te dá um tapa e fala... Cada dia mais, né? Ei. A gestação, pós-gestação. Só vai Porque piorando. Porque aí E o vida que processo segue. continua, né? Exatamente. É um videogame, só piora de base. Agora, doutora, a gente fala muito do psicológico, né? Então, assim, dá pra afirmar que é um fator muito importante na dificuldade das mulheres? Sim, porque a gente tem que imaginar que esse fator psicológico ela vai alterar o seu corpo como um todo. Vai alterar desde o seu hormônio cortisol, que vai ser uma cascata em cima da tireoide, em cima do FSH e LH que controla a tua ovulação. Tanto é que é muito comum, por exemplo, um mês que você está passando por muito estresse, o seu ciclo ficar mais curto. Nossa, mas parece que eu menstruei esses dias, eu tô menstruada de novo. Nossa, será que é porque eu tenho que entregar um trabalho? Será que eu tenho um prazo no meu trabalho? Será que é porque, nossa, minha mãe teve um acidente e eu precisei estar mais presente com ela, eu fiquei com medo de perder minha mãe, liberei muito... E tem tudo a ver, né? Então, a gente tem uma influência muito grande desse fator psicológico no dia a dia, né? O nosso funcionamento do nosso corpo, ele é uma orquestra. O violino parou de tocar, vai fazer a orquestra ficar toda desequilibrada. E realmente é assim, né? A gente tem que ver o corpo como um integral. Não dá para separar o ovário do cérebro, do intestino, do coração, não tem como, né? Então, as coisas são... Uma vai influenciar na outra. Então, quando a gente fala o psicológico, não é só a questão de... Não, mas eu não tô depressiva. Não, não é isso, né? É o tanto de energia que você tá demandando para aquilo, o tanto que você tá deixando de fazer outras coisas para se concentrar naquela atitude, né? Então, acho que é mais ou menos isso. É pensar na orquestra, né? Tem que estar tudo funcionando direitinho, né? E que dicas vocês podem dar, as duas agora, pra gente terminar, pra desencanar um pouco mais e fazer a tentativa mais tranquilamente? É uma pena que o autoconhecimento ele só vem com o tempo, né? Maturidade, né? Então é difícil você falar para uma mulher que está tentando engravidar com 30 anos, com 35 anos, falar calma, confia. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não engravidou dentro dos 8 meses, 1 ano, tem que procurar um profissional. Se ficar esperando também as coisas, eu acho que as coisas elas podem se complicar. Eu não tenho previsão de engravidar. Ótimo. Vai lá, congela o seu óvulo bonitinho. Porque pode ser que um dia você mude, né? Hoje, é caro. Hoje em dia tá um pouco mais acessível, dá para se pensar nisso, porque depois vai ficar muito mais caro se você quiser e já tiver passado dessa idade, que infelizmente a gente vai viver até os 90 anos, mas o nosso, né, a gente tem prazo de validade para ser mãe. Eu falo que o caso da Cláudia Raia é ótimo, mostra que nós mulheres podemos tudo, mas a gente tem que ter cuidado com algumas coisas.
E condição também, né? Tem que ter condição, toda uma condição, uma rede de apoio, uma rede médica, tem todo um acompanhamento maior e mais necessário, né? Tem que se preparar, né? Então, assim, eu quero ser mãe, independente do que você... se vai ser natural, se não vai, a gente tem que se cuidar, né? Tem que ter uma alimentação saudável, tem que dormir bem, tem que praticar exercício, tem que cuidar do seu corpo para que ele possa vir a receber um bebê, né? Então, não é só pensar naquele momento. Você tem que se preparar antes dele, né? Então, assim, eu uso um método contraceptivo hoje. Esse método contraceptivo pode influenciar na minha chance de gestar? Eu não tenho eu tô com 30 anos, não tenho perspectiva, não tenho parceiro, não tenho parceira, não tenho nenhum tempo para decidir. Acho que é muito válido o congelamento. Eu já ofereço para as minhas pacientes em todas as consultas. Eu falo, pensa com carinho, se é uma coisa que você tem desejo, tem vontade, avalia, tem até dúvida, né? Até se tiver a dúvida, já vale. Eu falo, né? se a dúvida existe, já vai, porque... Exatamente. Porque depois lá na frente, pode ser que você não consiga nem com uma fertilização com o seu óvulo, porque ele já vai estar tão envelhecido que tem que ser com óvulo de doadora. E aí já perde um pouco, né? Não vai ter tua genética, só vai estar na sua barriga, precisa avaliar se é aquilo mesmo que você quer, e aí o problema começa a ficar muito maior, né? Então tem que pensar nessa questão de ser mãe, a gente brinca na adolescência. Por quê? Porque você tem que se cuidar, tem que se alimentar bem, tem que cuidar do seu corpo para que lá na frente você consiga ter uma gestação boa, né? Então não adianta, agora eu quero engravidar, então vou começar a fazer exercício hoje. Então, é melhor do que nada, mas não é por aí, né? Então a gente tem que ter esse autocuidado desde muito cedo para que a gente tenha perspectivas boas de uma gestação futura, né? E ficar atenta também à questão do parceiro, né? Porque como você falou, 50%, 50%, né? Exatamente. Um parceiro desse tipo que a gente conversou, o sêmen dele não vai nem pro banco de sêmen para uma fertilização de uma paciente que quer pegar esse sêmen, né? Ele vai ser triado. Então, o sêmen, ele precisa ser avaliado também. Do mesmo jeito que a mulher vai no ginecologista, quero engravidar agora, o parceiro precisa ir também no urologista, olha, eu quero engravidar agora. Como que está a qualidade desse sêmen? Como está a minha saúde? O que eu preciso fazer? E o autocuidado é a base de tudo, né? Às vezes só uma vitamininha já resolve a situação, Exatamente. Né, doutora? No caso do meu marido, ele usou vitamina e foi super suficiente para que... Até menos que isso. Às vezes você organizar a alimentação, encaixar a atividade física. Eu já tive pacientes assim, ano passado mesmo. Endometriose, que é uma doença inflamatória, que leva muito à infertilidade, se alimentando mal, sedentária, ou seja, uma doença que já é um fator de infertilidade, piorando com as condições que ela oferecia para o corpo dela. Então, a gente organizou a alimentação, fizemos a suplementação necessária, o marido já era muito saudável, ela que não estava muito saudável, fizemos um protocolo de antioxidação, anti-inflamação para ela, engravidou espontaneamente, com tudo pronto para fazer uma fertilização. Então, às vezes, você consertar o básico já melhora o quadro, né? Então, é isso que eu acho que está faltando muitos profissionais acabam falando, tá conseguindo engravidar? Vai pra fertilização. Mas assim, cara, vamos arrumar a base, né? Vamos ensinar o autocuidado para essa paciente, que muitas vezes é só isso que tá faltando, né? Acho que é se olhar com carinho. Como é que eu me proponho a cuidar de um outro ser humano se eu não tô nem me cuidando? Exatamente. Né? E aí, assim, faça disso um processo de autoconhecimento. Não fique se comparando, mas eu fiz e aí não deu certo a fertilização. Mas com certeza o médico usou o remédio errado. Né? Então, assim, faça disso um processo de autoconhecimento. Eu falava que eu vivi muito em paz no meu processo de fertilização. Eu só me cerquei de coisas boas, né? De bons filmes, de bons livros, de bons pensamentos. Então, assim, eu tô nesse processo, se blinde das coisas negativas que podem chegar até você. Cuida da sua casa para você cuidar de um outro ser humano. E filtre muito, né? Muito. Filtre muito as informações e as dicas mirabolantes aí, que nem sempre são eficazes. Doutora Lívia, muito obrigada. Bruna, muito obrigada pela participação. Obrigada. E fica aqui, o nosso desejo de muita sorte e sucesso para quem está tentando engravidar. A gente se vê no próximo Pod Clean. Um grande abraço. Tchau.